Quantos gatilhos nós temos? Exemplo, eu tenho um gatilho com o Teixeirinho. O Teixeirinho nem sabe. E mesmo que eu compartilhar com ele, ele vai falar assim, cara, mas não é essa a minha intenção. É você que está pensando assim. Então, é um trabalhar interno, onde você decide que aquilo não vai mais te afetar. Na hora, o que você tem que fazer? Confronto. Peraí, a pessoa está brava comigo? Não. Eu fiz alguma coisa de errado? Não. Se ela estiver brava, qual o máximo que ela pode fazer? Ela vai me bater? Não. Ela vai me agredir? Não. Ela vai mandar embora? Não. Você entendeu? Você começa a ir para o pior cenário, você fala, cara, por que eu estou assim então? Tem que trabalhar isso. É um trabalhar interno. Lembrando, por que, Cleito, você sempre fala isso e as pessoas te perguntam a mesma coisa? Porque o trabalhar interno é difícil. Olhar para você, reconhecer que você tem erros, que você precisa se libertar de algumas coisas, é um desafio. Por isso que as pessoas lutam tanto com questão de gatilhos. Você citou essa questão de lixo emocional na outra fala, e como que a gente consegue tirar esse lixo emocional da gente sem envolver pessoas? Tipo, tem alguma forma ou não? É através da reflexão. É que assim, parece muito simples e muito óbvio, mas não é tão simples e tão óbvio assim. Por isso que eu falei, é um desafio. O quanto você realmente quer mudar? Exemplo, várias situações que eu eliminei da minha vida, gatilhos, crenças, traumas, é assim. Eu não posso mais continuar tendo essa vida. Vamos falar de crença financeira. Cara, eu não posso mais continuar devendo desse jeito. Comprando as coisas por falta de controle emocional. Entendeu? Então, assim, é o quanto você realmente quer. E aí você começa a trabalhar aquilo. Então, assim, identifiquei que eu não tenho controle emocional. Cara, tira o cartão de crédito da minha carteira, um exemplo. Porque eu com cartão de crédito sou um perigo. A decisão ela é interna. Porque qualquer pessoa que chegar para você e falar assim, cara, tira o cartão da sua carteira e você não quer, você vai pôr o cartão no celular e vai andar com o celular e vai dar no mesmo. Então, isso aqui, por isso que eu falo, enquanto você não for inconformado com aquela situação, você não resolve. Porque você vai dar jeitinhos de continuar fazendo. A decisão é sua. Se eu sei que eu não tenho controle emocional, eu vou tirar o cartão. Até eu aprender a andar com ele. Uma coisa que eu particularmente não gosto, não faço na minha vida, é ser radical. Porque eu acho que ser radical, aí é comigo, tá? Não estou falando isso com as pessoas. Toda vez que eu busco ser radical, eu acabo depois voltando a fazer aquilo. Então, exemplo, um exemplo, estou viciado no videogame, vou vender meu videogame. Fui radical, vendi. Se não tem em casa, eu não vou jogar. Não vai resolver. Porque na primeira oportunidade, eu vou estar jogando. Você entendeu? Então assim não, ele vai ficar aqui, vou diminuir a frequência, vou fazer uma agenda, vou fazer outras atividades, não sei, é um trabalhar. Claro que quando a gente fala, exemplo, de pecado, coisas ruins que te prejudicam, você tem que ser radical, não existe negociação. Mas eu falo assim, no dia a dia, nem sempre o radicalismo vai resolver o seu problema. Vai, tipo, formar uma máscara e não vai resolver o problema. Você já percebeu? Nós temos o hábito, assim... você decide emagrecer. Aí no primeiro dia que você vai fazer caminhada, vai pra academia, você fala pra todo mundo. Não, porque eu tô na academia. Não tô mandando indireta pro Wesley, não é isso. Aí você fala pra todo mundo, porque ali é o seguinte, é uma necessidade que você está de se autoafirmar que você realmente está fazendo aquilo. Então você fala pras pessoas, mas não é pras pessoas. É porque você quer convencer você que aquilo vai acontecer. Que aquilo é real. Isso quer dizer que a decisão interna não foi tomada. Gente, olha que interessante. Todas as vezes que você tem a necessidade de externar o que você está pensando, é porque internamente não foi tomada essa decisão. E quando você externa, é justamente para você ouvir aquilo e falar, eu estou no caminho. Mas isso não ajuda também numa decisão? Na maioria dos casos, não. Porque é só questão de tempo para você parar de fazer. Sabe por quê? Repare que todas as vezes que você toma uma decisão na sua vida, você não se importa se as pessoas estão sabendo ou não. Você já decidiu que aquilo não faz mais parte da sua vida. Mas e se eu tô externando pra ajudar as pessoas? Ó, por exemplo. Não. O cara do Cleiton. Não. Deixa eu falar. Essa é a desculpa que você encontrou no celular. É isso que ele ia falar. Já até sei. Por exemplo, ó, eu nunca tomei café com açúcar. Aí eu vejo o meu amigo tomando, colocando 2 sachês em 50 ml de açúcar, ou de café. Aí eu vou lá e falo, cara, isso não é legal, tomar tanto açúcar com café. Não, isso é diferente. É, isso aí você está preocupado com a saúde dele, não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando o seguinte, no mesmo exemplo que você trouxe, você falar o seguinte, ó, eu tô tomando café agora sem açúcar. Toda vez que você coloca o café, você fala para as pessoas, gente, ó, tô tomando agora sem açúcar. É porque internamente você ainda está em conflito. Aí você tem a necessidade de falar para se autoafirmar, como se assim, ó, eu estou no caminho. Quando você realmente decidiu tomar o café sem açúcar, pode ver, você não tem mais a necessidade de falar para as pessoas. Elas vão notar. Se te perguntarem, você fala assim, não, eu só tomo sem açúcar, que eu decidi eliminar. E, tipo, se for uma parada tipo, meio que um compromisso, porque eu sei, tipo, se eu começar, por exemplo, a mostrar meu treino, assim, as pessoas depois, elas vão começar se eu parar de postar, elas vão me cobrar. Tá, já entendi. Ninguém vai te cobrar. Não, acho que às vezes até iria. Cobrar não cobra. Ninguém vai Não, te mas, cobrar. tipo, mandar, sai da academia, É a história que a gente conta. Ai, entendeu? para. Tá bom. É a história que a gente conta, pode ver. Aí a gente conta uma história pra gente, a gente começa a fazer aquilo. Por quê? A gente tá preocupado com o externo. Gente, quando a decisão é interna, você não se preocupa em falar pras pessoas. Quando você decide mudar algo, você não tem necessidade de falar. Enquanto você estiver falando, é porque internamente você tá lutando com aquilo. E aí você busca o apoio das pessoas. Quando você posta que você está na academia, o que você espera? Parabéns, Teixeirinha, é isso aí, continua, não sei o que, você está no caminho e tal. É aquilo para falar assim, poxa, eu estou no caminho. Não tem como essa parada tipo, que é externa se tornar interna, ou não? Quando você toma a decisão. Não, mas pra te dar motivação, é isso? Não, meio que tipo, eu comecei... Beleza, eu comecei, primeiro mas... ponto, por que você começou? Porque eu comecei... Me pergunta. É isso. Não, brincadeira, foi pra pegar massa muscular. Mas Por que tem você quer massa muscular? Ficar... Não sei, Cleiton, vai ficar forte. Por que você quer ficar forte? Acho que é uma parada que eu almejo em mim. Quem falou que você tem que ser forte? É uma parada que eu almejo em mim. Você tá fazendo dieta? Ó, Não, mano. repare Para com isso. repare que em algum momento você provavelmente viu algo, viu alguém ou alguém te falou e você colocou na sua cabeça, cara, eu preciso ter massa, eu preciso ser forte. É o grau comparativo. A mudança ela é necessária. E se você não mudou nada na sua vida nos últimos tempos, eu já quero aqui chamar sua atenção. Acende o alerta. Acende o alerta, porque olha só, se nos últimos tempos você não tomou nenhuma decisão no sentido de mudança, de mudar, tem algo errado, porque a mudança ela é necessária para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Cleito, mas se a mudança é necessária, por que as pessoas têm tanto medo de mudar? Por que é tão difícil mudar? Eu concordo. Tomar uma decisão relacionada à mudança é um desafio, porque toda mudança ela gera uma perda em você. Toda mudança, no mínimo, ela vai te tirar de uma zona de conforto. E sair da zona de conforto, olha só que legal. Qualquer pessoa que você perguntar, praticamente a maioria vai falar assim, não, eu não gosto de zona de conforto. Mas a maioria das pessoas gostam, por isso que é tão difícil. Porque a zona de conforto é confortável. O nome já fala, zona de conforto. É gostoso, lá é quentinho, lá você não se assusta, lá você não tem surpresas. Só que sair de lá não é tão simples. A perda que você tem, muitas vezes, é a zona de conforto. Outra coisa, o novo assusta. Nós temos o hábito, e é engraçado porque a gente sempre quer saber o que vai acontecer. A gente quer saber o futuro, e nem sempre você vai saber. Quando Deus te dá uma visão, quando Deus pede para que você faça algo, pode ver, Ele não te conta tudo. Ele não te fala exatamente tudo que você vai passar. Ele pede e fica observando para ver se a sua fé, se você é uma pessoa de fé, se você realmente é obediente, se você vai fazer o que Ele pediu. E aí essa mudança, ela é difícil por isso. Sair da zona de conforto, não sei o que vai acontecer. Então, se eu não tenho as minhas emoções em ordem, a insegurança vai chegar, o medo vai chegar, e tudo isso vai potencializar. Por isso que o nosso discurso sempre eu preciso de uma mudança na minha vida. Na teoria. Na prática, você não coloca isso como realmente uma prioridade, como você deveria fazer. Então você fala que precisa de uma mudança, mas nem sempre você quer essa mudança. Porque quando você está diante de uma oportunidade para mudar algo na sua vida, você recua. Ou você deixa as suas emoções te dominarem, as suas crenças, a sua insegurança, os seus gatilhos, e você simplesmente abre mão daquilo. Ok? Então acho que aqui deu para você entender bem
um pouco sobre o processo de mudança e eu trouxe a minha história para você também, para facilitar o seu entendimento, porque pode ser que você esteja vivendo numa mesmice há um determinado tempo, um período muito grande inclusive, e por isso você até hoje não conseguiu mudar, porque você não identificou. Isso aqui é importante, você só muda aquilo que você identifica. Então eu coloquei aqui 5 pontos para você poder usar como parâmetro se você hoje precisa mudar algo na sua vida ou não. Então o que você vai fazer? Pega esses pontos, exemplo. Deixa eu ver se na minha vida profissional eu preciso mudar algo. Vou pegar esses pontos e vou aplicar na minha vida profissional. Deixa eu verificar se na minha vida pessoal eu preciso mudar algo. Na minha família, deixa eu verificar com as minhas amizades, deixa eu verificar no meu ministério, deixa eu ver a minha vida espiritual como está. Você consegue aplicar em todas as áreas da sua vida, ok? Primeiro ponto que você precisa anotar. Primeiro parâmetro que você precisa mudar algo no cenário que você está inserido. Você perde o encanto. Anote aí. O primeiro ponto é, você perde o encanto. Cleiton, o que é eu perder o encanto? O olho já não brilha. Eu vou facilitar aqui para vocês. Você lembra quando você entrou no seu trabalho? Ou você lembra quando você abriu a sua empresa? A motivação que você tinha, o olho brilhava. Você não via a hora de chegar o outro dia para você poder ir trabalhar. Você gostava do ambiente. Você era uma pessoa feliz. Você compartilhava isso com as pessoas. Então, se você perdeu o encanto por aquilo que você faz, pelo ambiente que você está frequentando, muda. O brilho no olhar ele some. Você começa a identificar coisas negativas. É bem engraçado porque, vamos para facilitar o seu entendimento, quando você entra numa empresa nova e lá dentro você tem funcionários antigos que já estão desmotivados e ele começa a te falar um monte de coisa errada que ele enxerga lá dentro. Mas porque você acabou de chegar, aquilo não te afeta, porque você está tão feliz, está tão focado no seu novo emprego, que tudo que aquela pessoa fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas com o passar dos anos, se você não se policiar, quando você perde o encanto por aquilo, você começa a enxergar todos os pontos negativos que até então para você não faziam diferença. Então isso daqui é importante. Um dos parâmetros que você precisa mudar algo é quando você perde o encanto, quando o brilho no olhar vai embora, quando você só enxerga coisas negativas. As pessoas falam bem daquele ambiente, daquele lugar e aquilo te irrita, você fica irritado, a irritabilidade começa a te acompanhar. Você não consegue ter paz, você não se sente bem. Este é um dos sinais que você precisa mudar. Agora, olha só que interessante isso aqui, gente. Tem muita gente que anda irritado, não perdeu já o encanto, não gosta, se pudesse não ia mais para aquele ambiente, mas ela não consegue tomar a decisão de mudar. Porque é assim, eu me irrito. Então assim, mas eu aguento a minha irritabilidade. Porque a minha irritabilidade, é melhor aguentar a minha irritabilidade do que encarar o medo de começar algo novo. É melhor aguentar a minha irritabilidade do que encarar a minha insegurança se vai dar certo ou não, do que cometer um erro. O medo de errar faz com que muitas pessoas fiquem paralisadas, sem perceber que o maior erro que ela está cometendo é justamente de não tomar a decisão que ela precisa tomar. Isso aqui é importante você entender. Então, se você já perdeu um pouco do encanto, se o seu olho já não brilha, se aquilo já não mexe mais com você como antes, esse é um dos sinais que talvez você precise mudar isso na sua vida. Claro que a perda do encanto, do brilho no olhar, ele pode vir através de uma decepção muito grande. Nem sempre quer dizer que você precisa sair de lá. Às vezes é só você ajustar, pedir perdão para quem você precisa pedir perdão, perdoar quem você precisa perdoar, se acertar e dar sequência. Isso aqui é importante você entender também, ok? E como não deixar o medo paralisar, Cleiton? Quando você entende que o medo ele faz parte da nossa vida. Entendeu? Então, exemplo, o medo não vai deixar de existir. Eu preciso aprender a conviver com ele. Aprender a conviver com ele é mais ou menos assim, eu vou tomar uma decisão aqui agora, o medo chegou, ele encosta aqui do meu lado. E como se ele ficasse assim, você sabe que isso aí não vai dar certo, né? Você sabe que você vai tomar prejuízo. Você sabe que você vai se arrepender. Ok, ele sempre vai fazer isso. Mas imagine então do outro lado, vamos dizer, a fé. Já vai falar o contrário. De acordo com a visão. Uhum. Tem como eu conviver com os dois? Não. O exemplo, eu escuto o medo, eu escuto a minha fé. Um dos dois. Aí vou tomar a decisão, eu avanço.
Então, o medo, ele faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes o maior erro que você comete é justamente não ter tomado a decisão. E esse foi o maior erro que você cometeu. Porque, olha só, exemplo. Aqui cabem quantas canecas? Várias. Um monte. Várias, um monte, ok. Mas aqui agora eu tenho 3. Muitas vezes eu tenho medo de perder uma dessas canecas. E aí eu não tomo uma decisão. Só que eu nunca percebi que o fato de eu não ter tomado uma decisão fez com que eu deixasse de ganhar várias canecas. Então eu poderia estar com várias e eu não estou, porque eu estou focado só nas 3. E muitas vezes eu me vanglorio disso. Tá vendo? Continuo com as 3. Mas quantas você deixou de ganhar? Sim. Na vida você mais perde ou mais deixa de ganhar? Deixa de ganhar. O problema é que o que eu deixo de ganhar eu não calculo. Igual eu perguntei, quantas cabem? Não sei. Então é um número que eu não tenho, então eu vou focar nas 3 que eu tenho. Cleiton, a gente pode olhar o medo como algo bom também, que faz parar para pensar? Não, isso aí chama-se prudência. Entendi. O que faz você parar a pensar é a prudência, não é o medo. Então na vida você não tem que ter medo, você tem que ter prudência. A prudência caminha com a sabedoria. Entendeu? Uhum. Então quando você tem prudência no que você faz, sim, eu vou calcular. O que eu estou falando aqui, ó, é justamente isso, é a prudência. Em nenhum momento eu falei, ó, você tem que ter medo. Não, você tem que ter prudência, tem que calcular, agir com a razão. Multidão de conselheiros, porque a sabedoria e a prudência caminham juntas. Agora, se eu for pelo medo, o medo só tem uma função na sua vida, te paralisar. A diferença da prudência e o medo, então, é que o medo é paralisante, é para te paralisar, e a prudência é para fazer você evitar problemas. Para você Pensar. calcular o impacto daquela decisão. Basicamente é isso. A prudência ela não vai te paralisar. Ela vai fazer você calcular e falar, olha, não necessariamente dessa maneira, mas desse jeito aqui eu consigo. A prudência ela faz você avaliar o cenário. Então, a decisão ela é muito mais tranquila. Você já tomou uma decisão com medo? Já. Você já viu como é difícil? Horrível. Você fica toda hora voltando. Você não acredita que aquilo vai dar certo. Você fica só esperando a notícia ruim. E quando você decide, você para. Meu Deus, por que eu fiz isso? É isso. Você não Nossa. dorme. Você se arrepende. Uma decisão com prudência. O cenário é outro. Você não te paralisa. Você tem ciência dos riscos, você tem ciência do desafio, mas você avança. Muito bom. Entendeu? Então, por isso que quando você está diante de uma oportunidade, não é simplesmente aproveite as oportunidades que tem na vida. Não, não é assim não. Peraí, deixa eu avaliar se realmente esta é uma oportunidade para mim. Já recebi várias propostas que se eu compartilhasse com você, falar, cara, excelente oportunidade. Não para mim. Porque não tem a ver com o meu propósito. Me desviaria o foco, me distrairia. Eu nem estaria aqui hoje. Assim como vocês também, quem está nos ouvindo, nos assistindo. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Cleiton, talvez apareça algo na estação que você está vivendo que um dia já foi bom, né? Isso Sim. também pode confundir, né? Existe o time, né? A Bíblia fala sobre o time das coisas, das decisões. E é bem legal isso aí que você falou, porque olha só. Imagina o seguinte. Wesley com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, o sonho dele é ter uma caneca dessa. Então, porque ele tomava no copo o Todd dele, lá o leite com café, ou o leite, não sei. E ele sempre sonhou ter uma caneca dessa, com 7 anos. Não conseguiu. Com 15 anos de idade, surge a oportunidade dele ter uma caneca. Se era algo que ele tinha vontade, o que ele faz? Compra. Mas hoje ele não usa mais caneca. Não faz mais sentido caneca. Porque ele, com 15 anos ele está tomando no squeeze, direto na garrafinha e tal. Você entendeu? Uhum. Então passou o tempo. Aquilo, tem coisas que em determinadas épocas da sua vida aquilo era importante. Depois passou. Aquilo era uma oportunidade. Agora já não é mais. Se você não fizer a leitura do seu estado atual, você pode tomar uma decisão errada. E, mas o Cleiton falou, já uma vez passou no seu coração? Já passou. Não, mas passou quando você tinha tantos anos, quando você tinha uma outra mentalidade, quando você estava no outro nível. Hoje para você não faz mais sentido. Então a gente pode falar que o passado ruim paralisa e o bom também. Sim, se você fizer a leitura errada. O bom não.
Porque não é bom para hoje, é bom naquela época. Sim, ele pode se tornar uma referência, mas se a pessoa ficar presa, naquela época, só voltando nisso e não vivendo o novo... Exatamente.